Caríssimos, na alegria de celebrarmos 24 horas de oração na presença do Senhor, hoje recordamos aqueles que são colunas da igreja e que nos deram as primícias da fé. Em Pedro está a referência de unidade e em Paulo o incansável ardor missionário. Hoje rezamos também pelo Papa Leão XIV, sucessor de Pedro. Por tudo isso, louvando a Deus, iniciemos esta celebração cantando. Com muita alegria, vamos lá, povo de Deus. Me chamastes para caminhar na Começa, coração santo. Eu peço uma salva de palmas ao Sagrado Coração de Jesus. Nas 24 Viva São Pedro! Viva! Viva São Paulo! Viva! E eu quero saudar a todos que estão acompanhando. Você que está acompanhando todo o Brasil, às 24 horas na presença do Senhor, pela TV Evangelizar, as TVs Irmãs, Rádio Evangelizar, as Rádios Irmãs, pelo YouTube, Padre Manzotti. Quero acolher as caravanas. Nós temos ali, caravana Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul. Quem está nos visitando, levante a mão. Uma salva, diga eu. Uma salva de palmas, gente. A Trindade Santa com alegria, meus irmãos e irmãs. A paz de Deus, que é nosso Pai, de Jesus Cristo, com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É verdade que a igreja nos reserva celebrar num só dia dois grandes pilares do Evangelho, São Pedro, São Paulo. E também, já há muitos anos, essa é a 19ª edição, celebrarmos as 24 horas na presença do Senhor. Celebrar, como diz o Salmo, um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 anos.
Perdão, Senhor, pelas vezes em que, olhando o tamanho exemplo de evangelização, nós não conseguimos em nossa vida testemunhá-lo pela vida, pelas nossas decisões e ações, pelos nossos erros, pelas nossas faltas que ofendem ao teu sagrado coração. Nós pedimos perdão, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus, cheio de misericórdia e compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Filhos queridos, nós temos muito a louvar a Deus pela vida de São Pedro, pela vida de São Paulo, pela vida do Papa Leão XIV e mais ainda pelo Sagrado Coração de Jesus. Cantemos exultantes de alegria nas 24 horas na presença do Senhor. E aqui quero trazer todas, eu diria milhares e milhares de intenções que foram mandadas pelo 0800 410 6060. Ainda você pode mandar, dá tempo, ou pelo WhatsApp 41 3221 6060. Quero louvar a Deus e colocar em oração, de modo particular, todas as caravanas, colocar em oração todos os pregadores nesta missa, religiosos, religiosas, padres, leigos, pedir a Deus nosso Senhor que os frutos das 24 horas seja de fato confirmação na fé e um despertar para Deus. Também quero colocar todos os nossos associados, citando estes, lembro todos, aqueles que inclusive antes da missa aderiram ao livro Ouro, pessoas que estão aderindo de todo o Brasil. Cito estes: Verley Breno Lacerda Galdino, de Bonito da Santa Fé, Paraíba. Poliana da Silva Gomes, Paulista, Pernambuco. Luzia dos Santos Paiva da Silva, Petrópolis, Rio de Janeiro. Ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Dai à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. A palavra nos apresenta Pedro e Paulo e nos chama a testemunhar Jesus com entrega total. Ouçamos.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu, e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo 18 é o responsório de hoje e a antífona é: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Todos. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Salmodiemos. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim em
integralmente e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, aqui neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, você que acompanha por todo o Brasil, celebramos esta festa maravilhosa de São Pedro, São Paulo, rezando pelo Papa Leão XIV, mas a obra Evangelizar é Preciso, já há 19 anos, e não é pouco, já é uma tradição, oferece todo o mês de junho, não obstante as festas juninas, ao Sagrado Coração de Jesus. E este ano, quem me acompanhou pelo rádio, percebeu que na semana inteira nós rezamos Imaculado Coração de Maria e Sagrado Coração de Jesus. Filhos queridos, nós nos envolvemos em festa, e eu digo a vocês, quem está acompanhando, continue a acompanhar, porque a última missa do domingo às 18 horas é que se concluirá às 24 horas, vai dar 25, 26 horas, dá sempre mais, mas não importa, importa? Não, muito pelo contrário, pode vir mais, quando nós temos a coroação da imagem do Sagrado Coração de Jesus. Desde já, eu quero agradecer de todo o coração
quem pôde acompanhar, quem vai acompanhar, irmã Zélia, Padre Kleber, seu evangelista, Diácono Léo Rabelo. Quero agradecer a Deus Nosso Senhor, Padre Cleudon Amaral. Veja quantos pregadores: Padre Kleber Leandro, Ironi Spudaro, Padre Rodrigo Natal, Padre Anderson Rosa, Padre Diogo Albuquerque, Padre Jorge Fortunato, Padre Kleber Leandro, Padre Everson Kloster, Padre Jesus Aguiar, Padre Renato Rendisson, Padre Christian Shankar. Vamos dar uma salva de palmas a todos. Ironi Spudaro. Meus irmãos, nós somos muitos missionários de Jesus das Santas Chagas. Eu diria, e se você for acrescentar, nós somos muitos voluntários que trabalham, que estão atrás das câmeras, que estão atrás destas paredes, voluntários que estão lá embaixo, que não é um dia, são vários dias preparando este grande encontro. Então é um momento de muita festa para nós. Eu diria, um dia na presença do Senhor. Foi assim que começou, quando eu li no Salmo: um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 anos. E foi quando, há 19 anos atrás, fizemos a primeira 24 horas. 24 horas de missa em missa, 19, meia-noite, 6 horas, 8 horas, 11 horas, 18 horas, com a porta da igreja aberta. E o Papa Francisco nem tinha falado ainda, uma igreja de portas abertas, a obra Evangelizar começou. Isso é motivo, não é de orgulho, é de perceber que nós estamos no caminho certo. Você acha que nós estamos? Sim. Só dá uma salva de palmas. A obra Evangelizar é preciso, filhos e filhas. Hoje eu falava e repito, nós celebramos através da própria liturgia. E aqui algumas palavras. O meu sermão vai ser de alguns pontos. Eu terei muita oportunidade de pregar, porque praticamente presidirei todas as missas. Lembrando que o tema deste ano tem tudo a ver com esse ano jubilar, porque nós estamos, o poder transformador da fé. É a fé que nos transforma e nos dá esperança. A fé nos dá esperança. Se nós perdemos a fé, na vida desses santos, teriam se desestimulado. Se não fosse a fé em Jesus, e aqui no Sagrado Coração de Jesus, lembrando, toda vez que falamos o Sagrado Coração de Jesus, eu falava com um padre deoniano, que está cuidando do caso, do propósito, propositando na verdade, escrevendo e fazendo um pedido para aprovação das Santas Chagas. Ele é deoniano, padre do Sagrado Coração, e ele dizia, Padre Marcial, que como está próximo, inclusive foi encíclica, a última encíclica do Papa Francisco, que de uma das chagas de Jesus é que nos é apresentado o Sagrado Coração. Você já se deu conta disso? Nós somos devotos do Sagrado, das Santas Chagas, mas é da chaga do lado aberto que brota o coração de Jesus, a Santa Margarida Maria Alacoque. Mas volto a dizer que se estamos celebrando estes dois pilares, é porque foram profundamente apaixonados por Jesus. Olha o Evangelho. O Evangelho fala primeiramente de Pedro. Pedro, nesta pergunta que é emblemática. Esse texto volta muitas vezes na liturgia, mas hoje ganha uma particularidade, que Jesus pergunta em Cesareia de Filipe: o que dizem os homens que sou eu? Uns dizem que é João Batista, outros que é Jeremias, Elias. E Jesus pergunta: e para vocês? Pedro, ele já exerce o papel de chefe dos apóstolos. Parece que a liderança lhe era natural. Tudo estava sendo preparado para ser o primeiro Papa, apesar das suas fragilidades, apesar de ser uma pedra bruta que precisava ser lapidada. Se você olhar nos evangelhos, e não, São Pedro, pelo amor de Deus, me deixa entrar no céu.
São Pedro foi o que deu mais trabalho para Jesus. Pedro foi às vezes o mais difícil para entender, até depois da ressurreição. Tu me amas, Pedro? Te amo, Senhor. Mas a pergunta ali não vai para frente. Ele chega no final e diz: Senhor, tu sabes tudo. Amar, o Senhor sabe que eu não te amo. É isso mesmo. Não estou fingindo, não estou mudando a palavra. Mas do meu jeito, eu te amo. Eu gosto. Pedro responde em nome dos apóstolos: Tu és o Cristo. Então, amados irmãos, hoje não tem como mudar. Você que é católico apostólico romano, e não faço isso para em nenhum momento desprezar as outras igrejas, mas biblicamente hoje o texto diz: Tu és Pedro, pedra, Quefas, e sobre esta pedra, tu és o Cristo, eu edificarei a minha igreja. Portanto, hoje é o dia de lembrar Pedro como a pedra e sua fé, onde Cristo edificou a sua igreja, a igreja verdadeira, que nasce do coração do Cristo, é a igreja católica, é a nossa igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca prevalecerá. Então, sinta-se responsável, sinta-se feliz, sinta-se desafiado, mas sinta-se de alguma forma orgulhoso por estar na igreja católica. Filhos queridos, não porque somos melhores, mas porque o Senhor confia mais em nós. Por isso me surpreende lembrar o Papa Leão, o sucessor de Pedro. Ele que, quando aparece no alpendre, pensando nesse texto, o poder do inferno nunca prevalecerá. Quem está em casa está vendo essas imagens. Uma das palavras que ele disse depois de se emocionar, quase chorar, ele segurou o choro, engoliu o choro, saudou a comunidade dele lá do Peru, mas teve algo que ele disse, lembrando essa mensagem de Jesus: Tu és Pedro, e o poder do inferno nunca prevalecerá. Quando ele disse: o mal não vencerá. Repita comigo: o mal não vencerá. Mais uma vez: o mal não vencerá. Isso é a promessa de Jesus. Podemos às vezes nos esquivar, podemos às vezes duvidar, mas quem está no leme é Jesus, quem está segurando é Jesus Cristo. Nós estamos nas mãos do Senhor, e Ele nos pagou o preço de sua vida e o resgate pelo seu sangue. Por isso, a primeira leitura não fala de um grande feito de Pedro. De novo, padre, o que o senhor tem contra Pedro? Nada. Mas olha, você que tem celular, se vocês tiverem os universitários lá na Switcher, você baixe, tem um celular, pega lá, ó, e você coloca lá no App Store: evangelizar é preciso, associação, vai aparecer isso aí. Baixe agora o aplicativo, é gratuito para baixar, não paga nada para manter. E o que você tem nesse aplicativo? A televisão em qualquer lugar do mundo, o rádio em qualquer lugar do mundo, e você tem a liturgia diária, e tem também o ofício das Santas Chagas. Mas o que eu quero dizer é sobre a liturgia diária. Você agora pode abrir o seu celular, e a primeira leitura não tem nada de grande valorização de Pedro, não desprezando Pedro, mas a primeira leitura quer mostrar o quê? Pedro dormia, Pedro estava acorrentado, Pedro estava sendo guardado pelos guardas, parecia um terrorista, mas estava preso. Mas ele dormia, devia ser um homem de bom sono, né? Não, dormir aqui tem uma parte teológica,
Mas eu fico pensando, um homem muito tranquilo. Dormir nessa noite é tranquilo. Quando a gente vai viajar, tem gente que não consegue dormir de tanta ansiedade, é ou não é? Ah, meu Deus, vai fazer um exame, Deus o livre. Mas, padre, não se prolongue. São Pedro foi libertado pelos anjos, tanto que ele achava que ele estava sonhando, para dizer: Deus cuidou de Pedro, Deus cuidou João Paulo II, Bento XVI, Francisco, e cuidará, Leão XIV, e cuidará da sua igreja. Quem sustenta a igreja é o Espírito Santo de Deus. Uma segunda palavra é sobre Paulo, que aí está na segunda leitura. Este homem, que quem acompanhou comigo, nós ficamos há quase 2 meses, não foi? 2 meses. Quem acompanhou o Padre no rádio? Levanta a mão. Muito bem. Nós fizemos a leitura orante do quê? Atos dos Apóstolos. Ajuda, igreja. Nós fizemos o quê? Atos dos Apóstolos. E basicamente, depois do introito de Jerusalém, a maior parte dos Atos dos Apóstolos são as viagens missionárias de Paulo. Está fresco na sua cabeça. Muitos, inclusive, vão fazer a peregrinação comigo, ainda dá tempo, só tem 20 vagas, mas para fazer os caminhos de Paulo na Turquia, vai estar bem fresco na cabeça. Mas o que destacar de Paulo? Paulo, que era profundamente perseguidor da seita cristianismo, e se tornou um dos mais defensores. Ele que disse: eu combati um bom combate, mas eu guardei a fé. Eu apanhei, levei varadas, fui apedrejado, eu naufraguei, fui mordido pela serpente, fui humilhado, mas para mim, o importante é Cristo, o resto é lixo. Ah, meus irmãos, nós podemos celebrar esses 2 santos, para que eu e você tenhamos no mínimo uma fé edificada, fortalecida em Jesus. Não é para ninguém seguir Paulo, ninguém seguir Pedro, são exemplos. Me faz lembrar um dia que Paulo e Barnabé estavam numa cidade e ele curou, fez uma grande cura, ressuscitou uma pessoa. E o que aconteceu? Acharam que ele era um Deus Apolo, e pegaram bois e foram para sacrificar. Vocês lembram dessa história? Paulo rasgou as vestes e disse: eu sou apenas um homem, eu estou aqui por Jesus Cristo, quem fez isso foi Jesus. Queridos irmãos, amados povo de Deus, todos aqueles que estão aqui, todos aqueles que já passaram em tantas edições das 24 horas, que essas 24 horas possa nos fazer fervorosos, decididos, contritos, capazes de enfrentar toda e qualquer dificuldade. Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo tem a espada porque foi decapitado. Que assim seja, se algo acontecer em nossa vida. Queridos filhos e filhas, nós estamos pedindo a Deus, Imaculado Coração de Maria, eu acrescentei a semana inteira, pela paz, porque foi um dos grandes pedidos que ela fez, a paz, a consagração do mundo ao seu Sagrado Coração pela paz, seu Imaculado Coração, para que ela leve até Jesus os nossos pedidos, os nossos clamores. Por isso convido você a ficar de pé, enquanto cantamos, seu orar, seu clamar, você vai olhar para Jesus e depositar confiante qual a sua intenção, nas 24 horas deste ano de 2025.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos com confiança as nossas preces a Deus, dizendo: por intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Confirmai, Senhor, a vossa Igreja na fé dos apóstolos e ajudai-a no testemunho do Evangelho e a ser peregrina de esperança. Nós vos pedimos. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Iluminai, Senhor, o nosso Papa, sucessor de Pedro no serviço apostólico, para que, fortalecido pelo vosso Espírito, cumpra com zelo sua missão evangelizadora. Nós vos pedimos. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Fazei, Senhor, inspirados pela vida e pelo testemunho de São Pedro e São Paulo, que sejamos discípulos corajosos e missionários do vosso reino. Nós vos pedimos. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Concedei, Senhor, as graças necessárias a todos que estão participando, os que estão acompanhando e a todos que mandaram suas intenções para estas 24 horas de oração. Nós vos pedimos. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Atendei-nos, ó Pai, por teu Filho no Espírito Santo. Amém. Em nosso rito das oferendas, incluamos a vida e o ministério de nosso Papa. Você que está aqui, seja generoso na coleta do óbolo de São Pedro, que representa a participação ativa dos católicos na missão da Igreja, com o objetivo de sustentar as obras de caridade do Papa e suas atividades pastorais. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, participe da campanha de Jesus das Santas Chagas, fazendo a sua colaboração extra. Cantemos. Orai, irmãos e irmãs, para que, trazendo ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa Igreja. A oração dos vossos apóstolos, Senhor, acompanhe as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, e volva para vós o vosso coração, ao celebrarmos este sacrifício.
por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o Evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos sem cessar, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão XIV, com o nosso arcebispo José Antônio Peruso, auxiliares Reginei, Adenis, bispos do mundo inteiro, os bispos, presbíteros e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe de Guadalupe, São José, seu esposo, os apóstolos, São Pedro, São Paulo, São Pio de Pietreutina e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos
por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Que essa fé em Jesus, que foi a vida toda de Pedro, de Paulo, os levando até a morte, no martírio, possa ser também esta fé reavivada em nós. Com fé e confiança rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Aos que estão aqui e milhares de pessoas que nos acompanham pela TV, rádio, aplicativos, YouTube, a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Simão Pedro disse a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. A Eucaristia é o alimento que nos fortalece para vivermos o bom combate da fé, como os apóstolos Pedro e Paulo. Cantemos. Tu te abeiraste da praia,
areia, eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, fortalecei com esses divinos mistérios os vossos fiéis que iluminastes com o ensinamento dos apóstolos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Querido povo de Deus, eu gostaria de lembrar coisas simples. Por exemplo, na próxima sexta-feira, dia 4 de julho, nós teremos a 6ª edição do Arraiado a Seu Vigário. E eu convido você, pela TV Evangelizar, pela Rádio Evangelizar, pelo YouTube Padre Manzotti, participe conosco, assista em casa. Vamos juntos viver esse momento, essa festa junina, que já faz parte da nossa programação e da nossa própria espiritualidade. Sexta-feira, dia 4, a 6ª edição do Arraiado Seu Vigário. Dia 19, segundo Evangelizar é preciso Divinópolis. Dia 26, primeiro Evangelizar é preciso Rio de Janeiro. Mas o que eu queria lembrar é que em agosto, o pessoal dos Estados Unidos, entre e busque saber sobre o Retiro Nacional. As inscrições já estão abertas e o retiro será dia 16 e 17 de agosto e vai ser no Clube Português em Hudson, Massachusetts. Também quero falar com muito carinho e apreço que nós lançamos com grande desafio, confiando em Jesus das Santas Chagas, confiando em Nossa Senhora do Carmo, em São José, São Pio de Pietrelcina, nos lançamos a um novo espaço de evangelização. As 24 horas é um exemplo de como o nosso santuário, só você ver durante a madrugada, durante o domingo inteiro, vai terminar nas 26, 27 horas, às 7, 8 horas da noite, ficou pequeno. Depois vem a festa das Santas Chagas, o retiro. Por isso nós adquirimos um terreno em Piraquara. Este terreno, ele será o nosso centro de evangelização, onde teremos os 4 oratórios, dentre os quais Jesus das Santas Chagas, Nossa Senhora do Carmo, São José, São Pio. Teremos o primeiro santuário de Jesus das Santas Chagas do mundo. Nós assumimos uma dívida de 18 parcelas. Atenção, gente, eu quero aproveitar esse momento, porque 24 horas eu quero tocar teu coração. Nós assumimos 18 parcelas de 1.300.000 e pouco. Como que nós vamos pagar? Só tem um jeito, nós não temos. Todo mês, quando chega no final, é um desespero, é o livro ouro. Por favor, cante se você está cansado, porque às vezes a gente se cansa, mas nós não vamos desistir se você nos ajudar. Gostaria que você acessasse livroouro.com.br. Vou repetir, livroouro.com.br. Você pode ser do Nordeste, do Sudeste, do Sul, de onde você for, do Paraná, faça a sua doação. A partir de R$1.000, você está vendo ali nomes, são pessoas que deixaram graças recebidas, nomes de sua mãe, seu pai, seu avô, nome da família, e você vai postando. Você pode fazer isso, você tem ali como fazer através do Pix, que você faz assim, Livro Ouro, Pix, livroouro@livroouro.com.br. Gente, o Livro Ouro deu uma parada, mas as 18 parcelas estão aí. Nós estamos ainda no mês de junho. Então eu peço a você, por favor, faça a sua doação no Livro Ouro. Eu tenho recebido pessoas que reúnem a família, eu tenho recebido senhoras aposentadas que fazem a doação. Eu queria apelar ao seu coração, que você pedisse, entre no site livroouro.com.br. Este livro é virtual, mas quando nós terminarmos a 18ª prestação, ele vai, está chaveado.
ele vai se tornar um livro físico como este, vai dar um grande livro, e numa celebração, numa missa, eu vou estar lá na terra prometida em Piraquara, para enterrar, colocar junto na pedra fundamental do grande cruzeiro. Então o seu nome, o nome de sua família, vai ficar eternizado aos pés da cruz de Jesus. Então aproveite este tempo, e eu fiz questão de deixar este tempo para fazer um apelo. Não está fácil, mas se cada um ajudar um pouquinho, nós vamos conseguir. Fiquemos de pé. Bênção dos objetos. Deus de infinita misericórdia e bondade, abençoai e santificai esses objetos e imagens, feitos para recordar o vosso amado Filho, que na terra tenhamos a intercessão e no futuro a glória eterna. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus, por intercessão de São José, São Pio, Nossa Senhora do Carmo, por méritos das santas chagas, abençoe-vos Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva São Pedro! Viva! Viva São Paulo! Viva! Viva o Sagrado Coração de Jesus! Viva! E você, não saia da programação. Nós temos a programação até a missa das 18 horas. TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, YouTube Padre Manzotti. Uma salva de palmas para Jesus. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.